Vamos nessa então, pessoal? Vamos. Já que vários de vocês já manjam de pool de liquidez, eu vou começar daqui. O que é um pool de liquidez? Eu gosto de explicar ele como se ele fosse uma espécie de um caixa eletrônico. Só que ele é um caixa eletrônico que, ao invés de ter apenas uma moeda dentro dele, que a gente vai num caixa eletrônico e saca real, por exemplo. Você imagina um caixa eletrônico que tem dois tipos de moeda. E aqui eu tenho, por exemplo, um caixa eletrônico que tem moedas de Ethereum, unidades de Ether, unidades de Tether. Isso é um pool de liquidez no par Ethereum USDT, que é o pool de liquidez, que tem mais liquidez, que muita gente usa, né? O pessoal já fez muita coisa aqui. Até aqui tranquilo? Tranquilo? Bom, por que o pool de liquidez ele funciona assim? Porque ele permite que as pessoas façam trocas. Por que tem que ter um par? Porque tem que ter uma coisa para trocar pela outra. A grande sacada de um pool de liquidez é você fazer a formação automática de mercados. Formação de mercado. Como é que você forma um mercado? Você forma um mercado quando duas pessoas concordam em trocar uma coisa por outra. Trocar desde a época das cavernas lá, né, peixe por fruta ou mão de obra por trigo. Mas se duas pessoas concordam em trocar alguma coisa, naquele momento elas formam um mercado. E o que a gente vê no mundo DeFi é o AMM, já ouviram isso? AMM, Automatic Market Maker, ou formador automático de mercado, que é uma ideia de você conseguir formar mercados sem a necessidade de duas pessoas. Então, ao invés de ter duas pessoas, você tem uma pessoa e um software. Mas se esse software vai formar um mercado com outra pessoa e tem que haver uma troca de uma coisa por outra, então esse cofre tem que ter pelo menos o quê? Pelo menos duas coisas. Senão não tem uma troca para ser feita, não tem um mercado para ser formado. Na técnica de um pool de liquidez ou um formador automático de mercado, ele vai ter lá dentro Ether e ele vai ter lá dentro o USDT. E é muito simples. Quem tem Tether e quer o USDT, ele deposita Tether no caixa eletrônico e o caixa eletrônico vai devolver o USDT, vai devolver Ether. Então, aquilo que você deposita é a contrarresposta do que a caixa te devolve. Se eu tenho Ethereum e quero dólar, eu dou Ethereum e pego dólar. Se eu tenho dólar e quero Ethereum, eu dou dólar e pego Ethereum. Claro que aqui as proporções não estão certas, né? Porque esse cara depositou 2 dólares e sacou um Ether. A gente sabe que um Ether vale mais que 2 dólares, né? Então você fala, legal, Cássio, então eu entendi pelo menos o conceito. É uma maquininha lá, bem legal, um caixa eletrônico, tem as duas coisas, aquela que eu tenho eu dou, aquela que eu quero eu recebo. Ok. Agora, primeira pergunta que surge. Aqui falar um pouquinho de Uniswap, eu vou passar direto, tá? Primeira pergunta, como que essa máquina sabe o preço? Como? Porque, cara, é uma máquina. Será que tem, tipo, um monte de duendinhos mágicos que vão toda hora lá e atualizam o preço para a máquina saber o preço? Né? Será que ela consulta algum lugar para saber o preço? Porque como é que ela sabe que, sei lá, o Ethereum custa 2 mil dólares? Então eu tenho que dar 2 mil Tether para pegar um Ethereum. Como é que ela sabe dessa informação se ela é uma máquina que está lá parada, coitada? Né? Então a gente tem que entender um pouco mais primeiro como é que ela faz a conta do preço que ela cobra. Ela pode até estar com o preço errado, mas ela tem que ter uma lógica para saber o quanto ela cobra, certo? Vamos lá. É uma regra de 3, tá, pessoal? Existem variações, mas esse é o modelo padrão. A máquina ela assume que todos os tokens de um lado, eles têm o mesmo valor fiduciário que todos os tokens do outro lado. Ou seja, eu não sei quantos... Isso aqui é Casta Coin, tá? É Casta Coin. Eu não sei quantos Casta Coin tem aqui, eu não sei quantos dólares tem aqui. Mas eu sei uma coisa. Todos os Casta Coins
valem a mesma coisa que todos os dólares. E eu consigo fazer uma regra de 3. Por exemplo, nesse caso, eu tenho 10 moedinhas de Tether e tenho 5 moedinhas Castacoin. Ora, se 5 moedas Castacoin são iguais a 10 dólares, então cada Castacoin vale 2 dólares. E é assim que essa máquina determina o preço. Ela faz uma regra de 3. Simples assim, uma divisão, na verdade, né? Até aqui, beleza? Quem sabia disso? Poucos já, né? Estão achando legal o conteúdo? Boa, vamos lá. Agora o que acontece é o seguinte, né? A distribuição interna da máquina muda quando alguém usa a máquina. Porque, beleza, um Castacoin custa 2 dólares. Falo, beleza, pô, vou comprar Castacoin, pô. Comprem Castacoin. Vou comprar Castacoin. Então, eu tenho que pegar 2 dólares, eu tenho que dar 2 dólares para a máquina, e a máquina me devolve um Castacoin. Só que quando essa manobra é executada, a distribuição interna muda. E se a distribuição interna muda, então o cálculo do preço muda. Porque depois que o swap foi feito, eu passo a ter 4 Castacoin contra 12 unidades de Tether. Isso quer dizer que a partir desse momento, 4 Castacoins valem 12 dólares, ou cada Castacoin vale 3 dólares. Parece um bug isso? Na verdade, não é um bug. Isso não é um acidente. Isso é por design. Porque Castacoin foi comprado. E tudo aquilo que é comprado deveria subir. Ou seja, se as pessoas estão dispostas a vender Tether para a máquina, para comprar Castacoin da máquina, então elas estão fazendo pressão compradora em Castacoin e pressão vendedora em Tether na máquina. E a própria redistribuição interna da máquina emula a consequência da lei de oferta e demanda. Aquilo que está sendo demandado está sendo retirado da máquina. Aquilo que você está vendendo para ela está se tornando abundante. Então, o Tether está ficando abundante contra um Castacoin que está ficando escasso. E quanto mais esse swap acontece, mais o valor de Castacoin nessa máquina e no mercado deveria subir contra Tether. E é assim que você consegue fazer uma formação automática de mercado. Cada operação de troca nessa máquina causa uma correção no preço, ou um ajuste na distribuição entre os dois ativos que estão dentro daquela máquina. Ou seja, comprando Castacoin subindo, vendendo Tether descendo. Isso agora sim tem um problema, tá? Se você tem poucos tokens, você pode fazer variações de preço drásticas. Porque, pô, tudo bem, né? Eu estou comprando Castacoin. Mas, poxa, eu comprei um Castacoin, velho. Eu comprei um Castacoin e eu corrigi o preço em 50%. Ou seja, se você tem poucas unidades de token naquela máquina, ou em outras palavras, se não há profundidade de liquidez, a liquidez é rasa, qualquer operaçãozinha já faz o preço correr muito rápido. Porque tem tão pouca unidade que qualquer coisa já mexe muito naquela fórmula. Se eu tivesse tipo 1 milhão de Castacoin e 2 milhões de Tether, e eu trocasse um Castacoinzinho, eu não ia ter impacto nenhum no preço. A máquina nem ia sentir, a fórmula ia fazer um arredondamentozinho lá na 20ª casa decimal, e o preço ia continuar o mesmo. Agora, se eu tenho poucas unidades, qualquer operação pode movimentar o preço muito rapidamente. E é daí que vem esse cara que todos nós mexemos com isso e ninguém entende essa bagaça, o tal do Slippage. Porra, não estou conseguindo fazer o swap. Aí vem aquele degen amigo e fala, pô, aumenta o Slippage. Tira o Slippage, destrava o Slippage. O Slippage é o seguinte, cara, o Slippage é quando o mercado está raso e a sua operação ela é tão significativa no tamanho da pool que a sua própria operação vai distorcer o preço na sua entrega.
a máquina não tem o suficiente para te entregar naquele preço. E isso é muito comum em projetos que fazem liquidez rasinha de propósito. Aí você vai lá, vou aumentar o slippage. Aí quando você vê, era para fazer uma troca por $1.000 e veio 20. Por que veio 20? Porque não tinha token suficiente na máquina. É por isso. Então, quando você vai operar com um pool de liquidez, uma coisa que você tem que observar é a profundidade de liquidez. Como é que eu posso ver isso, Casta? Eu vou abrir uma ferramentinha para mostrar para vocês, chamada de DEX Screener. Quem conhece essa? Boa! Então, vamos abrir aqui um DEX Screener aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o pool EVA W Bitcoin. Aqui eu consigo ver vários pools de liquidez onde está sendo fornecida a liquidez de EVA contra Bitcoin envelopado. Vou falar sobre isso já já. E aqui eu vejo a liquidez. 1,1 milhão, 800 mil, 1,7 milhão. O ideal é que você faça suas operações contra o pool que tem a maior quantidade possível de tokens lá dentro. Por quê? Porque aí o impacto do preço vai ser menor e você não vai ter slippage. Você não vai perder, você não vai derrapar o preço na hora de fechar a sua operação. Entendido até aqui, pessoal? Belezinha, belezinha? Vamos voltar. Cadê aqui? A gente sabe agora como é que um pool determina o preço. Mas uma outra pergunta importante é, como é que o pool sabe que é o preço justo? Que esse é o preço certo? Porque o que determina o preço é a proporção. Agora, a proporção pode estar bugada. E o preço no pool não tem nada a ver com o preço na Binance, com o preço numa corretora centralizada, com o preço em um outro mercado mais maduro. Então, como é que um pool, além de saber calcular o preço, ele chega no preço justo? É uma outra boa pergunta, concordam? E aqui, cara, a gente agradece ao fenômeno da mão invisível do mercado. Aqui é o puro suco da teoria econômica. Digamos que em algum determinado momento, a gente tem essa divergência, tá? Na Binance, Casta Coin está custando $3. Só que tem um pool de liquidez onde Casta Coin está custando 4. Aí você fala, opa, isso aqui é uma oportunidade. Essa divergência de preço, ela representa uma oportunidade para quem? Para quem? Para um? Oi? Carry trade? Quase. Carry trade envolve manipulação de juros. Arbitrador. Boa. Você pode atuar como um arbitrador. Um arbitrador vai fazer o seguinte. Primeira coisa que ele vai identificar. Entre a Binance e entre o pool de liquidez, qual que é o mercado principal? Onde que tem mais liquidez? Porque onde tem mais liquidez é quem manda. Então, digamos que tem mais tokens na Binance, no livro de ordem da Binance, do que no pool. Então, a Binance está certa e o pool está errado. O que eu vou fazer? Eu vou comprar Casta Coin na Binance por $3 e vou lá no pool e vou vender esse Casta Coin por 4. Free money. Só que você não pode fazer isso infinitamente. Porque se eu começar a vender Casta Coin no pool, o que acontece com o preço de Casta Coin? Ele vai cair. Então ele vai fazer essa operação até a hora em que a própria arbitragem empurra Casta Coin no pool para 3 e o mercado se regula. A ganância humana regula o mercado. Que lindo, né? Poético pra caralho, né? Obrigado, arbitradores gananciosos e selvagens. Amamos vocês. Última pergunta. Quem abastece? Quem é que colocou os tokens lá dentro? É uma pergunta boa também, né? A gente já sabe como é que ele determina o preço, que é pelo um cálculo interno. A gente sabe como ele regula o preço, que é pela arbitragem que vem de fora para dentro. Mas quem é que foi que colocou os tokens lá dentro? Em primeiro lugar. Porque no começo, Gênesis, né? No começo era o vazio, né? Tipo, então, no começo não tem nada.
na pool. Então, quem é que abasteceu essa pool? E é aqui que entra a figura do famigerado provedor de liquidez. O provedor de liquidez não é o cara que usa essa máquina para fazer trocas. O provedor de liquidez é o cara que se dá ao trabalho de abastecer a máquina. Quando o cara abastece a máquina pela primeira vez, ele determina o quanto ele está colocando de cada token na máquina. Então, o primeiro abastecedor do pool também é o determinador do primeiro preço daquela pool. Então, se esse cara abastece a pool e coloca 2 Castacoin contra $4, ele criou uma pool onde Castacoin vale $2. Legal. Porém, ninguém faz nada de graça. Esse cara não é da caridade. Ele não está abastecendo a pool para o mercado ficar feliz e ter liquidez. Se ele está colocando esses tokens lá dentro, ele quer alguma coisa em troca, correto? Vocês sabem que ele quer taxa, ok? Mas antes dele querer taxa, esse cara quer ter a certeza de que ele tem a posse dos tokens que ele depositou lá dentro. Porque se ele deposita, aí na semana seguinte ele volta e o pool fala, pô, eu não sei de nada não, velho. Não sei quem é você não. Então tem que haver algum tipo de mecânica para que o provedor da liquidez que alimentou a pool tenha uma garantia de resgate, ou um contra-token, ou um recibo de token. E o que acontece, cara, é que entra aqui, e poucas pessoas sabem que isso é de fato um terceiro token. Quando ele deposita liquidez na pool, a pool imprime um token novo, um terceiro token, que é o conhecido LP token ou token do provedor de liquidez. Ter LP token na sua carteira é ter a posse de uma parcela da pool que está montada. Como esse cara foi o primeiro provedor e ele depositou tudo que está lá dentro, então ele é hoje o único detentor de LP tokens dessa máquina. Ou seja, quantos tokens ela imprimiu de LP token não importa. Ela pode ter impresso 1, 2, 5, 10, 1 milhão, não importa. Mas o que importa é o seguinte, todos os LP tokens dessa máquina estão na posse desse investidor. Então, esse investidor é dono de 100% da liquidez dessa máquina. Isso quer dizer o seguinte, tudo que está aqui dentro, o pessoal pode fazer swap, pode vender, pode comprar. Isso aqui pode mudar. Essa organização pode mudar. Então, tudo que está aqui dentro é de posse desse cara. Ele colocou aqui, né, 2 Castacoin e $4. No começo ele pode tirar 1 Castacoin e $8, porque mudou. Eu não estou dizendo que ele é dono de 2 Castacoin e $4. Não é isso. Eu estou falando que ele é dono de tudo que está aqui dentro. Seja lá o que for que esteja aqui dentro. Porque se Castacoin for a 0 e você não tiver nem $1 e um monte de Castacoin que não vale nada, ele vai ser dono de 100% de um monte de nada. Mas esse cara é dono de tudo que está aqui dentro. Só que a gente sabe que pools de liquidez não são compostas por um único provedor. São várias pessoas que vão lá e depositam liquidez. Então, em determinado momento, pode vir um outro cara, um outro provedor de liquidez. E esse cara deposita, esse cara tem um pouquinho mais de grana no bolso, mas esse cara aí tem mais endinheirado. Esse cara deposita 4 Castacoins e $8. Nota que o segundo provedor de liquidez tem que respeitar a proporção do primeiro, porque o primeiro determinou o preço. Se esse é um pool onde Castacoin vale $2, eu só posso depositar obedecendo a proporção. Senão eu vou estar modificando o preço e o preço está fechado na conta da máquina. Então esse segundo cara está depositando 4 Castacoins e $8. Ele está depositando o dobro do primeiro cara. Se ele está colocando o dobro do primeiro cara, essa máquina vai imprimir novos LP tokens para dar para esse cara. Porque esse cara agora também é dono do que está aqui dentro. E se ele colocou 2 partes e o original colocou uma parte,
Eu fiz isso de propósito para ficar fácil para a gente acompanhar, tá? Mas o cara de baixo vai ter 66% dos LP tokens e o cara de cima vai ter 33% dos LP tokens. Mas como assim, Casta? Peraí. O cara de cima não tinha 100% dos tokens? Como que agora ele tem 1/3 e esse cara tem 2/3? A pool transferiu o token de um para o outro? Não, ela apenas imprimiu tokens novos e ela diluiu o original. Então, essa pool ela pode criar tokens LP infinitamente. Não importa quantos LP token existe, o que importa é que a proporção entre os detentores de LP token reflita o quanto cada um é dono de todos os tokens que estão aqui dentro. Deu para entender? Boa. Por que isso é interessante? Porque agora sim, tá? Alguém pode vir aqui e pode querer fazer um swap. Pô, cara, vou comprar... Esse aqui, pô, o cara tá vendendo Castacoin, velho. Eu podia ter jogado ao meu favor, né? Podia ter mostrado o cara comprando, mas enfim. O cara tá vendendo Castacoin. Então, o cara vendeu uma Castacoin por $2. Ele vai mexer na distribuição interna. Só que essa venda e esse pool de liquidez, na verdade, é o quê? É um contrato inteligente na Uniswap. E esse contrato inteligente, ele cobra uma taxa por essa operação. Essa operação não é gratuita. Você pode fazer a sua compra, e eu até agora ignorei a taxa, porque se eu aplicasse ela, a gente ia fazer contas fracionárias horrorosas, mas considera que é uma taxinha que, para a sua operação, é desprezível, tá? Mas tem uma taxinha envolvida. Essa tarifa é cobrada no momento do swap. E para onde vai a tarifa? A tarifa vai para os detentores dos LP tokens na proporção de tokens que eles possuem. 33% contra 66%. E é assim que um pool de liquidez funciona. Mas tem um pouco mais para a gente falar. Quando chega a hora de retirar a liquidez? Ah, beleza, eu estou provendo liquidez, eu ganhei taxa, mas agora eu cansei, quero comprar uma Lamborghini. E se eu vou comprar minha Lamborghini, eu tenho que retirar os meus Castacoins do pool para poder descer aquilo para Pix e poder comprar a Lambo. Então, vamos dizer que esse cara aqui de cima, ele cansou de brincar e ele quer retirar. Como é que ele faz o saque? Ele devolve os LP tokens para um processo de queima. Então, ele destrói os LP tokens dele. Ao destruir o LP token dele, ele está literalmente abrindo mão do certificado de posse daqueles ativos. E, em contrapartida a essa queima, o que o pool de liquidez faz, ou a maquininha faz? Ela devolve tokens que estavam ali dentro na proporção da queima. Você queimou 1/3 dos LP tokens, então eu te dou de volta 1/3 da liquidez que está lá dentro. E aí, como esses LP tokens foram destruídos, automaticamente o cara de baixo passa a ter 100% da liquidez. Tá? É assim que funciona um pool de liquidez, pessoal. E quanto aos cofres de queima, que é o que a Evervalue faz, né? Convido vocês a assistirem a palestra, tá, sobre Evervalue, onde eu vou falar sobre o projeto inteiro. Mas o projeto Evervalue, ele tem uma coisa que parece um pouco com um pool de liquidez, só que é até um mais simples, na verdade, tá? É o conceito de um cofre de queima. No projeto da Evervalue, é um projeto baseado em mineração de Bitcoin, tá? Então, existe uma mineradora de Bitcoin, eles ficam minerando Bitcoin todos os dias, então, todos os dias tem um lucrinho lá da mineração que eles fazem de Bitcoin. Esse lucro é diariamente depositado num cofre. Esse cofre parece um pouco com a maquininha do pool de liquidez que a gente viu. Só qual é a diferença? Nesse cofre não tem 2 tokens, só tem um. Qual o token que tem nesse cofre? O token do WBitcoin que está sendo minerado todo dia. Então, todo dia minera, todo dia coloca Bitcoin lá dentro. E do mesmo jeito que existe o LP token que determina quem é dono da pool de liquidez, existe um token que determina os donos desse cofre.
um token que quanto mais você possui desse token, mais você é dono desse cofre no qual bitcoins são depositados diariamente. Qual é o nome desse token? É o nome do token do próprio projeto, o token EVA do projeto Evervalue. Com uma diferença muito bacana. EVA não pode ser infinitamente impresso. São 21 milhões de EVA. Então, você não pode ter mais EVA do que isso, e você tem duas escolhas. Ter o EVA e acompanhar a posse que você tem do cofre e ver o seu pedacinho do cofre aumentando, ou você fala, não, eu não quero o EVA, eu quero o meu direito de posse dos bitcoins que estão dentro do cofre. Então, o que você faz? Você devolve EVA para o cofre, para você destruir aquele EVA, e aí você abre mão do certificado de posse da sua parte do cofre, e em contrapartida o cofre devolve para você os bitcoins que estavam lá dentro. Então isso aqui é uma simplificação de um pool de liquidez, tá? Que oferece para o usuário uma espécie de um cofre compartilhado, onde a detenção, digamos assim, né, do cofre, os detentores do cofre, são descentralizados na forma dos detentores do token EVA. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.